titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria, bem como membro da Associação Brasileira de Neuropsiquiatria, mestrando do curso da Unilogos, tentando o objetivo de atingir como neurocientista. Mas vale salientar, antes, no próximo slide já, que o suicídio, de maneira geral, carrega por si muito estigma, né? Uma palavra forte, penosa, que tem nesse contexto. Podemos passar adiante para nós podemos sanar. Então, começamos a conversa a falar dessa palavra penosa que é o suicídio. Alguns autores até defendem já a mudança dessa nomenclatura para a automorte, no sentido de diminuir o estigma que tem por detrás dessa etimologia da palavra, que é a ação de matar-se, né? A morte de si mesmo. Embora a conjuntura engloba contextos mais amplos, porque é uma situação de extrema complexidade. A suicidologia, que é o estudo do suicídio, traz essas recomendações no sentido da gente poder desmistificar e quebrar os estigmas existentes, tanto nessa palavra que é o suicídio, quanto os mitos que é envolvido nessa etimologia. É importantíssimo a gente salientar que essa palavra, em alguns momentos, por alguns autores, já está sendo feita até em desuso para poder quebrar essa barreira existente nessa palavra. Criou-se um mito, né, existente aí. Vamos lá. O próximo. A ideação suicida, né, nós podemos aí separar o que é a ideação suicida de pensamentos passageiros de que a vida não vale a pena e preocupações intensas sobre por que viver ou morrer. Então, é importante a gente ter três conceitos que vai desde a ideias de morte, que a pessoa em algum momento pensa que seria melhor morrer, ou como estão esses pensamentos, é uma forma da gente questionar. Pensou em tirar a própria vida? Como se iniciaram? Então, a pessoa pode verbalizar sobre essas ideias de morte, uma ideia talvez de menos-valia, de menos intensidade. A passar em outro momento, a ideia é a ação suicida, e já é o pensamento propriamente dito. Podemos questioná-lo sobre os pensamentos que persistem sobre pensamentos de morte, se eles te assustam e se consegue afastá-los, se tem razão para continuar vivo. E o plano suicida já advindo dessa ideação suicida já com o pensamento como a forma em si de se matar. Como, por exemplo, se fez aquisição de arma de fogo, se fez um planejamento com métodos com veneno, né, nas intoxicações exógenas, ou se já tomou providências prévias. Esse contexto dessa ideação chegando ao planejamento suicida é muito importante para que nós possamos entender o indivíduo, a dar a ele o suporte adequado. Nós vamos agir nessas circunstâncias, desde já, porque quando o indivíduo começa a verbalizar ou ter comportamento suicida é que precisa de ajuda. Então, agir nesse contexto, podemos salvar vidas desde já. Pensando nesse sentido. Podemos passar para o próximo slide. A gente tem um breve histórico aqui, né, que tem o estudo do suicídio, que é a suicidologia, já vem desde outros tempos, né? Já vem Emile Durkheim, ele traz essa questão das regras, né, para uma sociedade aí sem regras claras, sem valores, sem limites do ser humano, até mesmo ao desespero. Então, ele estudou a criminalidade, o suicídio e a religião. Foi um grande influenciador para Freud. Em 1897, ele fez o primeiro estudo sociológico sobre o suicídio. Então, ele entendeu que o indivíduo que cometia o suicídio em si nada mais era do que uma denúncia individual para uma crise coletiva. Será que não é que nós estamos vivendo essa situação hoje em dia? Porque nós vivemos aí dessa questão, né, do momento da pandemia em si, até momentos depois que vai além, né? Que a gente diz aí até a quarta onda. Será que Durkheim ainda está muito na atualidade, né? Porque desde então não mudou muita coisa, né? Dessa questão do suicídio em si, desse estudo. Mas embora a gente veja outros estudiosos também trazendo informações relevantes sobre suicidologia. Vamos lá. Aí Freud ainda trouxe relevância na época, porque, na verdade, ele entendia com os estados melancólicos em si, dirigido a um método de amor perdido. Então, o indivíduo volta à consciência quanto ao próprio sujeito. Então, o suicídio tenta atingir, na verdade, primativamente o objeto de amor perdido
e introjetado. Aí o Freud trouxe uma questão mais romântica para o suicídio para poder explicar, né? A questão do indivíduo em si, o sujeito, ele próprio, contra si próprio. Daí alguns estudiosos, né, da psicanálise entendem também a questão de não trazer essa etimologia da palavra suicídio, sim o entendimento da automorte, que vai nesse conceito do indivíduo como ato instintivo ou, na verdade, um ato sem a intenção de morte para si, mas, na verdade, a questão do adoecimento da pessoa como sujeito. Vamos lá. E válido realmente salientar no momento atual, né? Está bem evidente esses aspectos políticos, econômicos, sociais, o suicídio como um ato pessoal, mas com a característica da sociedade em si, porque produz certa situação pelos aspectos dos valores, das normas sociais, que podem influenciar diretamente no nível de interesse do indivíduo pela vida. E a vida possa parecer um tanto quanto desinteressante, porque as penalidades. Notando, nesse meio contexto, né, que realmente o suicídio por décadas tem aumentado aqui no Brasil, e isso traz essa relevância política, econômica e social do momento que nós estamos apresentando. Próximo. E aqui, então, nós precisamos salientar, isso aqui é um marco importante de um estudo, né, que foi feito no Texas, que estima que há 4 mil pessoas que devem cometer suicídio, outras 4 mil pessoas morrerão por overdose de droga no país em consequência do desemprego, por causa da massa, principalmente provocada pela pandemia. É entendido nesse estudo que a cada ponto percentual a mais na taxa de desemprego teria gerado um aumento de 1,6 nas taxas de suicídio. Olha a relevância desse estudo. Nós estamos notando aí a chamada quarta onda com esses aspectos. Obviamente, quem tem atendido nos prontos atendimentos tem notado aí acrescentes tentativas de auxílio, principalmente no ponto de vista dessas pessoas que têm perdido emprego e têm perdido, né, a capacidade de gerenciar a sua vida do ponto de vista econômico. É importantíssimo esse dado para poder a gente entender melhor a situação e conseguir prevenir o suicídio nesse aspecto econômico e social. É extremamente relevante. Próximo. Com clareza, é claro que nós precisamos de notar o sujeito quanto no comportamento suicida em si. Podemos ver aí o comportamento suicida numa saturação da sua ambivalência afetiva. Na verdade, nas suas punições com autodestruição, vemos crianças e adolescentes com medidas autolesivas ou automutilações, vagamente aí fazendo, né, em contratempos ameaças ou gestos, ou até mesmo tentativas em si. Sabidamente que um paciente que tenta o suicídio na verdade, o artefato mais importante ali que prediz, né, uma nova possibilidade de tentativa. E seria essa tentativa aí do indivíduo tentar, né, novamente outra possibilidade de suicídio. Obviamente que outros fatores são fatores-chave, né, do risco de suicídio. Podem envolver situações com histórico familiar, a comportamentos impulsivos. Chama atenção para o exame psíquico do indivíduo com esse comportamento impulsivo. Senão ele o perfil psicopatológico mais importante para avaliação psíquica, bem como o etilismo, o alcoolismo, o abuso de substâncias psicoativas, fatores de personalidades, tanto aquelas personalidades instáveis, ou aquelas personalidades mais irritáveis ou vingativas, quanto também os eventos estressores negativos. No momento atual, por exemplo, as pessoas vivendo de luto antecipado, vivendo de eventos negativos da vida, como perdas, né, de entes queridos, várias famílias, né, enlutadas, e associadas também a transtornos comórbidos, desde ansiedades a transtornos clínicos de maneira, né, que evoluiu de maneira crônica, como diabetes, hipertensão ou sequelas até próprio do Covid ao longo do tempo. Nós vamos ter esse artefato aí dessa sequela do Covid. Tem alguns ambulatórios já atendendo, né, as sequelas de Covid com essa notariedade, porque é notório que observa até 48% dos pacientes que têm alterações comportamentais após o Covid. É um número elevado, né?
E válido aí, como preditor de concretização do suicídio, o paciente que tem ideação suicida e a tentativa de suicídio prévio, a prevalência de desesperança e as dificuldades de lidar com os agentes estressantes. Nós estamos numa sociedade um pouco, tanto quanto o limiar de frustração bem reduzida, frente às mazelas sociais, frente às condições de falta de diálogo, de entendimento do indivíduo em si, bem como os estigmas existentes nas doenças mentais. Então, é importante a atenção especial nesse dado do indivíduo que tem a tentativa prévia, se não o mais alto preditor de suicídio. É entendido como aumento em até de 20 vezes a probabilidade de morte dos pacientes que têm a tentativa prévia comparado com a população em geral. Já entre os pacientes que cometem suicídio, eles é observado que 40% já tentaram em algum momento o suicídio antes. E 2% morreram no primeiro ano após a tentativa. Então, são números que precisa de se observar, que é uma ordem crescente de letalidade. A cada tentativa, o grau de letalidade, o grau de instrumentos utilizados para a nova tentativa é maior. Então, um paciente que entra num pronto atendimento com tentativa prévia, é preciso dar muita atenção, que as próximas horas, os próximos meses, possa tentar novamente, principalmente as primeiras 72 horas. No mundo, já são registrados mais ou menos, né, vamos dizer aí, 14,5 mortes por 100 mil habitantes ano. Números alarmantes, chega a ser a 40 segundos um óbito por suicídio. Variações, obviamente, em países e regiões, de até mesmo de um mesmo país. O Brasil tem taxa média menor do que no mundo, porém tem aumentado a cada ano. As influências, né, socioculturais influenciam na taxa de suicídio. E os extremos, né, a população mais idosa, os jovens, os adolescentes também são a população que comete o suicídio. E é importante analisar nossos idosos, principalmente nesse momento de solidão. Os idosos viveram privados, né, da sua vida social nesse tempo de pandemia, e isso teve um incremento até 3 vezes mais na população não idosa. Então, o suicídio na população idosa deve estar sempre atento. O idoso solitário, né, não quer dizer que ele não precisaria de ter o amparato, né, do contexto familiar para dar o suporte adequado. Então, o suicídio é uma das principais causas de óbito em pacientes adolescentes e adultos jovens, a população ativa, né? E esses extremos que vai os adolescentes aos idosos. Importante salientar isso daí. A situação econômica, vou repetir aqui, é uma influência direta nas taxas de suicídio, mais comum em indivíduos desempregados. Sabidamente, nós temos mais de 13 milhões de pessoas já desempregadas. As profissões chamam atenção para esse momento, né, trágico no nosso meio, mais comum em profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, são pessoas suscetíveis a adoecer. E chama atenção para algumas das especialidades médicas com maior índice de suicídio, são os anestesistas, principalmente pelo acesso, né, a esse método. A acessibilidade desses métodos letais também são envolvidos. Por exemplo, as pessoas que têm acesso à arma de fogo em casa, um incremento até 10 vezes mais a probabilidade de cometer o suicídio em comparação à população em geral. E atos impulsivos. As pessoas com essa característica mais impulsiva, chama atenção aqui para os transtornos de personalidade instável, que é aquela que a gente chama do tipo borderline, tem esse comportamento impulsivo, então o tempo de decisão dela acaba sendo menor. Então, 70% é inferior a 1 hora. Então, a gente consegue atingir ali o entendimento. Por isso, as pessoas precisam de escutar. A escuta é o instrumento mais importante de prevenção de suicídio. Chama atenção. E aí o incremento, né, do suicídio nas doenças mentais. Nos estudos populacionais em geral, a gente nota que os transtornos do humor têm até 35% mais possibilidade. É o incremento das pessoas que cometem suicídio. E o transtorno por uso de substâncias seguidas, esquizofrenia, transtorno de personalidade, chama atenção a personalidade limítrofe ou personalidade instável, do tipo borderline, os transtornos orgânicos, né, mental, e outros transtornos psicóticos. Um incremento aí também nos pacientes que têm transtorno de ansiedade,
e os transtornos de ajustamento, o estresse, desajuste, e até mesmo a síndrome de burnout, que é muito comum em nosso meio profissional, principalmente após essa situação, né, pós-pandemia, até mesmo durante a pandemia, sim. Quantos profissionais estão adoecidos e aí talvez não buscam ajuda, né? Chama a atenção dos profissionais de saúde, principalmente nesse envolvimento aí com a pandemia, com estresse de esgotamento, né? Que vai indo no incremento aí de 2011 agora, para chamar a atenção e tratar esse público aí que por vezes se sentem desrealizados, despersonalizados, e isso possa aqui chamar a atenção. Pode. Então, a etiologia do suicídio é um fenômeno muito complexo, de se entender que o sujeito, na verdade, é um sujeito que tem as dimensões, né, biopsicossocial e espiritual. Vale salientar, então, que o sujeito precisa se analisar de maneira muito integral, porque analisar esses fenômenos são de maneira complexa, né? Os fatores desde questões demográficas, biológicas, biopsicológicas até socioculturais, porque a capacidade do indivíduo em tomar decisão pode estar comprometida, principalmente pela situação da impulsividade, chama atenção, desesperança e, em alguns momentos, humor deprimido. Eventos traumáticos também, principalmente aqueles que acometem na infância, a gente sabe que eventos traumáticos mudam a configuração neurológica, trazendo uma desarmonia da configuração de neurotransmissão, dos neurotransmissores em si. Leva à desregulação desse eixo, né, da hipófise adrenal, um papel fundamental de respostas de estímulos externos e internos, podendo desencadear episódios psiquiátricos em indivíduos predispostos. Então, chama atenção para os eventos traumáticos. Quanto antes de iniciar esses traumas, acaba que leva em demasia situações de desfecho muito desfavoráveis, porque compromete essa relação do eixo hipófise adrenal. Então, como é que a gente precisa de abordar esse paciente? Como que a gente deve agir para salvar a vida desse paciente que precisa de ajuda, que precisa aí de receber o atendimento ou até mesmo ser escutado por alguém mais próximo, né? Familiar, uma rede de apoio familiar ou até mesmo rede de apoio na religiosidade. A entrevista aqui que eu chamo a atenção para o paciente, né, dessa abordagem psiquiátrica, o melhor meio é avaliar o risco desse paciente, categorizar o risco médio, baixo ou até mesmo alto. O diálogo com o profissional deve permitir avaliar as atitudes do indivíduo sobre a sua perspectiva de vida. Então, é necessário uma avaliação psiquiátrica completa do paciente, de maneira a deliberar situações longitudinal e para o momento crucial ali, de maneira transversal, antes de liberar o paciente de serviço médico. Então, é muito importante a avaliação nessa singularidade do indivíduo que tenta suicídio e está lá no pronto atendimento. E entender que esse indivíduo, às vezes, precisa de um tempo maior de ser observado, principalmente na particularidade de suas próximas 72 horas na tentativa ou no comportamento suicida. Certo? E chamamos a atenção para esse momento atual, que nós estamos vivendo, na verdade, antes mesmo da pandemia, uma solidão, porque o indivíduo se sente solo, solitário. E a solidão não é um sinônimo de solitude. Solitude é gostar de estar ali naquele momento sozinho, simplesmente. Na verdade, a solidão vai além. Porque os indivíduos, às vezes, podem estar conectados socialmente por meios de mídias sociais, mas possam estar desconectados na sua afetividade. Então, esse tempo moderno possa trazer algumas particularidades importantes que nós precisamos de estar não só conectados de maneira tecnológico, mas também pensar no indivíduo, quem está por detrás das câmeras, quem está por detrás das mídias sociais, que esse indivíduo pode estar ali precisando de ajuda e precisa, às vezes, ser escutado. E é um momento importante também de demonstrar a ele a importância do sujeito nesse sentido, dar um sentido à vida, né? Na psiquiatria, nós precisamos de entender que existem diretrizes para tratar esses pacientes de maneira a minimizar os riscos de suicídio ou até mesmo esse comportamento suicida. Então, é importante a indicação, até mesmo a internação em hospital de leito geral, depois de uma tentativa de suicídio ou uma tentativa frustrada,
porque uma indicação de hospitalização às vezes é necessária. É obviamente que nós devemos só pensar em hospitalizar, mas para poder caracterizar o indivíduo que precisa ali de ter um momento certo de agir. E a alta dessa emergência médica precisa de ser ali já direcionado o indivíduo por um sentido ambulatorial. Criaram, a gente chama aí de ambulatório de crise, para o tratamento ambulatorial ser efetivo, com um profissional já direcionado a seguir esse paciente. Porque se a gente simplesmente abandonar ou de maneira mais rápida, né, liberar esse paciente, possa ser que ele volte mais rápido para o atendimento e não ter o atendimento especializado de maneira integral. Bom. Então, o manejo desse paciente que recusa a oferta de auxílio possa ser pela hostilidade é um grande desafio. Tem que esse paciente não vai querer ser ajudado, né? Mas precisamos de ter ali aquela cordialidade, mostrar para ele outro significado, envolver esse indivíduo para que ele possa aceitar ajuda. Em um momento oportuno, levar essa condição. O profissional médico sempre deve antecipar as dificuldades e tentar facilitar a manutenção dos procedimentos. Podemos até abrir mão, em algum momento, ser um pouco, tanto quanto, e de medidas até involuntárias, desde que a família possa ser aí a conduzir, né, junto ao médico, junto aos profissionais de saúde. Existem tratamentos que possam ter efetividade. Chamamos a atenção aqui para esse componente, o lítio, né? O lítio, ele reduz atos autolesivos não fatais e até fatais em pacientes bipolares com transtorno esquizoafetivo e até mesmo em depressão. Então, ele é tido como uma droga anti-suicida, por entender que ele tem uma ação profilática no suicídio. Existe uma medicação também com o nome de clozapina. É uma medicação antipsicótica, mas que tem trazido aí uma redução significativa no comportamento suicida, principalmente nos pacientes com esquizofrenia e nos pacientes com transtorno esquizoafetivo, porque ele tende a remitir os sintomas, né, tanto de embotamento afetivo, quanto também sintomas, né, de sintomas positivos como da esquizofrenia. O padrão ouro para pacientes refratários, né, que carregam um estigma até hoje em nossa sociedade, é a eletroconvulsoterapia, mas ainda é utilizado. Obviamente, a gente utiliza esse método para os pacientes que tenham aquela situação de não poder tomar o remédio, que não tem a condição, tem efeitos colaterais danosos, e aqueles pacientes que onde já tentou tudo, já fez outras medidas, né, de uso de lítio, até mesmo de uso de medicações antidepressivas, e mesmo assim persiste, aquele paciente que tem a refratariedade. Então, esse paciente pode ser submetido à eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia nada mais é do que uma indução de eletrochoque, que é uma indução aí de convulsão. Mas em tempos modernos, é uma convulsão que dura meio minuto, até um minuto. Então, é uma boa indicação nesses pacientes, porque traz remissão no momento do ato ali de maneira significativa. Mas ainda temos também, na atualidade, o uso de ketamina, que tem sido muito explorado aí, até mesmo off-label, para prevenir suicídio. Já tem até de uso intranasal, que reduz aí o suicídio, muito importante já em alguns mecanismos, até intra-hospitalar. Já está presente no nosso meio. E também para quem salva a mão aí de terapia, desde psicanálise, como a escuta importante de um bom psicanalista, né? E até mesmo a terapia cognitiva comportamental. Ela é útil entre as mulheres com transtorno de personalidade borderline, até mesmo aquela com a terapia dialética, né? Muito importante, porque ajuda a identificar as medidas, né, terapêuticas, a sua hipersensibilidade por estímulo de crenças indevidas, de situações, e até mesmo ensinar o indivíduo a praticar uma rememoração bem detalhada, ajudando a reduzir aquela supergeneralização do seu problema, da memória autobiográfica, ajudar treinamento também comportamentais em situações de estresse, de crítica, e orientar também na prática como modo de desenvolver situações protetoras. É uma forma de resgatar o indivíduo através de eventos positivos. É a forma de acessar a onda teta, né? A onda da positividade. Então, a terapia cognitiva comportamental tem mais estudo, né, nesse sentido, e ajuda
a compreender o indivíduo nesse sentido. Então, na verdade, vos digo que é importante a gente agir. E, principalmente, agir para salvar a vida é acolher o indivíduo, a ensiná-lo a acolher a vida, porque a vida sempre vale a pena. A vida é um dom que Deus, né, nos deu aí para poder a gente seguir. Então, mas é importante a gente ver como fazer isso, né? Principalmente a rede de apoio. A rede de apoio precisa de estar assim, sempre em alerta, né? Porque para agir a gente precisa de ter as frases ali do indivíduo que o ambiente familiar possa contribuir para a prevenção da atos de automutilação e até mesmo buscando a aproximação, a confiança desse indivíduo. Mas preste atenção nas frases importantes aí de alerta. O indivíduo acaba falando ali, tenho vontade de dormir e não acordar mais. Olha o alento, né? Sou um peso para as outras pessoas. Uma frase importante que possa dizer, estou cansado, sem razão para viver. Não há mais prazer em se viver. Tudo seria mais fácil se eu não existisse. Sou um fracassado. Essa é minha última chance. Não sou amado ou querido por ninguém. Eu não estaria aqui no próximo ano. Então, o indivíduo traz uma representatividade. É um sinais que demandam atenção, principalmente aqueles de isolamento. O paciente começa a se isolar, distanciar da família, ter alguns comportamentos mais perigosos, como deliberadamente beber, utilizar de maneira brigas constantes, ou até mesmo agressividade, comportamentos mais impulsivos. A impulsividade é um sinal muito importante aí de avaliação. As publicações hoje nas redes sociais com conteúdo negativista, com participações de grupos virtuais que incentivem o suicídio ou comportamentos associados, a ausência do abandono, né, de planos para o futuro, uma forma desinteressada de despedidas, né? Acho que no próximo Natal não estarei mais aqui com vocês. Ligações com notação de despedida, vou distribuir os bens pessoais, ou até mesmo colocar os assuntos em ordem, fazendo um testamento, aí já começa a complicar. Como queixas contínuas de sintomas como desconforto, aquela angústia, a falta de prazer, iniciativa, aquela que chama na psiquiatria de anedonia, né? Um sinal muito importante. E qualquer doença psiquiátrica não tratada. Todo paciente que abandona o tratamento, seja ele por quadros psicóticos, os transtornos alimentares, né? É uma das doenças com maiores morbimortalidade no meio psiquiátrico, né? Os transtornos alimentares, e até mesmo os transtornos afetivos de humor, transtorno afetivo bipolar. Chamamos atenção para isso daí. Então, como iniciar a conversa? Sempre aproxima do indivíduo, inicia uma conversa pronta, afetuosa, sem, né, cobrança. Nunca diga, por que você está com essa cara? Nunca dizer isso aí. Isso acaba trazendo mais angústia para o indivíduo, né? Por que você está assim? Você não tem motivos para isso? A afirmação, né? Então, busca o diálogo, tenta conversar. Não deixa tentar a conversa sem perceber o problema. Tenta sempre ser crucial no diálogo, onde poderia ser um pouco mais evitável. Escute, tenta traduzir mais a escuta, o toque é importante. Nunca julgue o indivíduo. Essas pessoas podem estar passando por situações banais, perda de emprego, perda do contexto familiar, principalmente no momento atual. Essas pessoas podem estar passando aí, né, por perda de entes queridos, um luto, né? Então, busca ajudar, ser papel de oferecer ajuda. Não existe quando a dor é profunda, não possa comparar uma dor com a do outro. Então, seja sempre proativo, busca resolver. O problema é mais sério do que se importa. Isso que é importante. Problematizar sem ofender, né? É isso aí. Então, o que não posso dizer? Não pode dizer de maneira alguma, evite dizer não chore, né? O indivíduo precisa de exercer aí, porque todas as emoções precisam ser vivenciadas, até mesmo o choro, a angústia. Mas, obviamente, lembrar por vezes que alguma coisa a pessoa pode estar sofrendo. Então, mostre que está atencioso o problema, mesmo que isso envolva uma expressão de choro. Não diga, isso não faz sentido. Evite dizer, seja forte. Porque o indivíduo está enfraquecido. Não diga, entenda o que você está passando. Evite comparações do seu problema com o do outro. Dizer apenas, levante a cabeça, é um pouco sem oferecer meios, os caminhos, as novas perspectivas. Tenta jamais dizer, podemos conversar mais rápido, podemos conversar depois. Porque esse indivíduo, às vezes, não pode esperar para depois. Jamais diga,
Você quer apenas chamar atenção. Isso é uma fala muito penosa, né? Dizer que chamar atenção. Porque, especialmente se você quiser lidar com adolescente, a depressão é uma doença muito séria, um problema de saúde pública. Assim, tenha cuidado para não agravar ainda mais a situação. É importante salientar ainda e não diga de forma alguma, isso é falta do que fazer. Ou, se você tivesse alguma coisa para fazer na sua vida, você não se diria assim. Né? Essa questão de tratar o ócio. Tem que tentar oferecer novas perspectivas, indicar cursos, indicar novos espaços para formar amizades sadias, ou até mesmo medidas eficientes, como dar novos horizontes. Jamais diga, tudo isso é falta de fé. Porque diversas pessoas religiosas ou líderes espirituais, padres, pastores, sofrem de depressão. Então, não é uma tonalidade só do ponto de vista religioso. Qualquer indivíduo possa passar por uma situação de depressão. Eu, você, né? Nós precisamos de realmente compreender o indivíduo, que não é da conjuntura só da espiritualidade em si. Pode estar envolvido também em outras questões, principalmente do ponto de vista biopsicossocial e até mesmo da espiritualidade. Então, fatores de proteção. Um ambiente de respeito mútuo, se não um fator preponderante aí, principalmente evitando aí comparações e até mesmo levando para a tonalidade de ideias, né, do ponto de vista político, partidário ou religioso. Né? Opiniões são diversas e devem ser respeitadas. Vínculos devem ser fortalecidos. A comunicação sempre não pode ser violenta, tem que ser uma posição de acolhida, tem que ser um ambiente participativo, momento de partilha e de escuta. Dedicar o tempo, né, à família, né, escuta do indivíduo, como em alguns momentos, desligar o celular, desligar a televisão, estar presente, reunir para jogar bola, brincar, soltar pipa, quem sabe, né, com as crianças, participar de algum momento ali presente, reunir-se. Então, deve-se ter o uso moderado das tecnologias. A família hoje em dia está cada vez mais aí utilizando a tecnologia como celular, as mídias sociais, computador, televisão. Deve ter um momento recreativo entre a família. Esses são fatores de proteção do ambiente familiar, que deve ser respeitado. Obviamente, tem aqueles fatores que são de risco, situações que trazem prejuízo. Principalmente as separações de entes queridos, das pessoas queridas, a perda de algum familiar. O bullying chamando a atenção aqui, é uma prática de atos violentos que possa estar aí contra a pessoa, repetitivo, levando a situação de indefesa, causando dano físico e até mesmo psicológico às vítimas. Né? Deve-se evitar situações de risco aí de autocobrança, a decepção amorosa, a decepção também relacionada ao emprego, isso tudo possa levar a situações desagradáveis. Principalmente o desemprego, chamando a atenção dessa situação, das dificuldades financeiras, são situações que podem colocar em risco. E o uso de drogas, né, de substâncias psicoativas. Deve-se procurar ajuda no CAPS, no Centro de Apoio Psicossocial, especializado em dependência química, o CAPS-AD, ou até mesmo a igreja, redes de apoios sociais, narcóticos anônimos, alguns grupos, né, como comunidades terapêuticas, ou o NA, o AA, entre outros casos aí que possam oferecer essa ajuda mútua. E a presença de transtorno mental, se não um fator de risco mais importante, porque predominantemente em torno de 90% a 96% das pessoas que cometem o suicídio se relacionam com o transtorno. Obviamente, nós não vamos levar só para essa conotação, porque esse indivíduo precisa ser compreendido. E o mais importante, todos nós temos ouvido. Então, o dispositivo mais importante na prevenção do suicídio é a escuta, se não mais o saber ouvir. Então, precisamos agir para salvar vidas, para quebrar os estigmas